paz em meio ao caos. Como isso é possível? Como ter paz quando a sua vida está de cabeça para baixo? Você tem uma montanha de dívida, você tem problema com a sua família, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe. Sabe quando você deita no travesseiro e a sua cabeça fica assim, como ter paz? Aquela sensação que você está muito longe de ser quem deveria. Sabe aquela pressão onde quem eu sou? Eu posso muito mais. Mas por que eu não consigo? Ou por que eu não saio do lugar? É justamente sobre isso que nós iremos falar hoje. Como ter paz em meio ao caos. Tem 12 anos que eu atuo nesse mercado digital. E durante muito tempo eu não consegui ter paz. Era sempre um caos. Isso acabou desencadeando um estado depressivo, tristeza, alguns transtornos que, se você hoje atua no digital, você tem uma vida extremamente estressante, isso pode acontecer com você. Por exemplo, eu trabalho com tráfego pago, então são anúncios online, onde eu investia 10, 20, 30 mil por dia. Sabe o que isso acontece com o cérebro? Ele fica viciado em resultados rápidos, porque eu lançava uma campanha hoje, ela vendia hoje, e eu não conseguia ter uma visão de futuro de 3 meses, de um mês. E você já parou para pensar que, se olhamos os antepassados, os nossos pais, os nossos avós, a riqueza que eles construíram foram de gerações? 10, 20 anos, são de décadas e não de meses? E por que raios nós acreditamos e queremos que a nossa vida se transforme em 3 meses? Eu não consigo esperar um ano. Será que eu vou estar vivo com um ano? E chega um ano, você não saiu do lugar. E esse caos aumenta. E essa paz vai embora. Eu passei mais ou menos 30 dias em Vila Velha, Espírito Santo. Esse tempo que eu estive lá, eu tive muita reflexão sobre a minha vida. Bastante. Eu vou contar uma breve história para você entender o quão importante é você tomar consciência das coisas, você ser intencional na sua vida e o quanto é fácil ter paz em meio ao caos. Mas para isso precisa de alguns fatores, não é simplesmente, eu vou ter paz agora. Vai doer, você vai passar por um processo e faz parte, como qualquer ser humano. Quando eu comecei o meu estado depressivo, que é a famosa depressão, eu criei um trauma de avião. Sabe o que é um trauma de você não conseguir viajar mais? Eu fazia mais ou menos 20, 30 viagens por ano. Eu pegava 30 aviões por ano, fazia palestras no Brasil inteiro. E eu parei de fazer tudo, e quando eu precisava ir para São Paulo, eu sou de Goiânia, era 1.300, 1.200 quilômetros de ônibus ou de carro, porque eu não conseguia entrar no avião. Então eu colocava a minha vida em risco, 16, 17 horas dentro de um ônibus, porque eu não aguentava ficar 1 hora e pouco em avião. E quando eu falo que eu não aguentava, é que eu chorava. Eu tremia, eu me sentia uma criança, eu ficava ali chorando sem conseguir entrar. Isso se tornou um trauma. E durante muito tempo eu vivi com isso. Foram mais ou menos 2 anos e pouco. Até o dia que eu falei assim, basta, eu não quero mais. Eu já fazia terapia, tudo. E não foi que isso mudou da noite para o dia, sabe? Como que foi esse processo? Isso foi me trazendo paz e foi mudando a minha mente. Eu falei assim, caramba, se eu consigo isso, o que mais eu consigo fazer? Eu comecei um processo onde eu comecei a perder a sensibilidade por avião. Eu tive que mudar a forma como eu vi, eu tive que entender o que aconteceu. Que a gente entra em algo que o Bob Proctor sempre fala, até recomendo você pesquisar, que é o paradigma. É como se fosse uma crença enraizada em você. É como se fosse uma crença que faz parte da sua vida. Ela não vai deixar você sair desse caminho. E quando eu entendi que esse medo do avião, ele veio porque eu estava num estado já ruim da cabeça, eu já estava num estado frágil, e por pegar uma turbulência, eu criei uma história, um pensamento que ele não existiu de fato tão grande quanto eu criei, a minha mente pegou isso como verdade. E eu fui aumentando essa história, eu fui alimentando essa história triste, até se tornar um trauma gigantesco. E para conseguir mudar isso, eu falei assim, não, eu não aceito mais. Eu não aceito não ter liberdade porque eu tenho medo. E não é algo ruim, porque viajar de avião é mais seguro, mais rápido, e me dá a liberdade que eu sempre quis por trabalhar no digital. Quando eu comecei no digital era porque eu queria ter liberdade. Simples assim. E aí eu comecei a pesquisar, falando com o meu psicólogo, que é o Renato, um psicólogo genial. E aí a gente começou a tirar essa sensibilidade. Ele me deu as ferramentas, eu queria fazer acontecer, então eu me esforçava.
Todos os dias eu pegava a tela do meu computador, colocava alguns vídeos que tem, vou colocar até um trechinho de 3, 4 segundos que vai aparecer para você. Era esse vídeo que, por exemplo, eu assistia durante 40 minutos, 1 hora por dia, com fone de ouvido grudado na tela do computador, assim, ó. Era como se eu estivesse no avião, assim, simplesmente ouvindo, parecendo que eu estava sentado naquela poltrona. As primeiras vezes, meu coração parecia que explodia. Passava um tempo, era divertido, mas eu parei de treinar. Mas algo mudou na minha mente. Eu falei isso pro meu psicólogo. Falei assim, Renato, tô doido para viajar de avião. E eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Eu tô doido para viajar de avião. Eu não vejo a hora de viajar de avião. Até quando eu tive a oportunidade, viajei, senti ansiedade, porque é normal do ser humano, mas eu fui e voltei tranquilo para São Paulo. Viajei de novo tranquilo. E hoje eu consigo entender que a ansiedade ela nunca vai embora. Mas hoje eu controlo ela. E eu controlo os meus pensamentos. Porque se eu começo a me entregar a um pensamento ruim, ele começa a se tornar muito maior do que é. Porque vai depender do seu estado emocional, ele vai depender de onde você está, no ambiente que você está inserido e com quem. Tudo isso vai modular o seu pensamento para se tornar algo maior ou menor. Eu não sou nenhum psicólogo, eu posso estar falando um monte de groselha, mas se fizer sentido para você, é isso que importa. Só quero compartilhar algo que mudou a minha vida e que pode ajudar a sua, para você sair do meio do caos. E às vezes você nem precisa sair do caos, você só precisa ter paz em meio a ele. Isso aqui é praticamente uma introdução sobre como ter paz em meio ao caos. E isso só é possível por causa dessa história que eu te contei. Porque você precisa ser intencional na sua vida. Ter paz em meio ao caos não é sobre resolver o problema. Não é sobre entrar no campo de batalha e vencer a batalha. É você saber que a batalha está ali, você se distanciar dessa batalha, olhar por cima e falar assim, peraí que eu tenho algumas coisas para fazer, daqui a pouco eu volto para a batalha. Eu não quero vencer a batalha agora e eu só vou ter vida, eu só vou ter paz quando vencer a batalha. Não, a batalha vai continuar lá e às vezes vai ser uma batalha de anos. Eu vou simplesmente sair dela por um momento. Simplesmente eu vou deixar ela acontecendo e vou ter que fazer outras coisas. Então, quando a gente tem paz em meio ao caos, não é sobre resolver o problema, é sobre você entender se você está no caminho certo ou não. Hoje, na sua vida, qual caminho você está? Hoje, na sua vida, você sente que você está no trajeto correto? Não é sobre a maior velocidade, eu estou indo a 150 quilômetros para lá. E se você chegar lá e tiver um muro, uma rua sem saída, uma cratera, ou for o lado oposto? Então não é sobre velocidade de resolver um problema, é muito mais sobre direção. Pessoal, eu tive uma empresa que tinha mais ou menos 20 colaboradores, a gente faturava em múltiplos 6 dígitos na internet, então era uma média de 500, 600 mil reais por mês, mas tem algo extraordinário nisso tudo. Não me trazia nenhum momento de paz. Eu tinha velocidade, eu tinha resultado, mas não tinha direção. Eu sempre senti que o meu chamado era ensinar, ser um professor, um mentor, ou quem sabe um youtuber. Youtuber tem algo que eu não tenho muito, mas eu estou tendo que desenvolver, que é a consistência. Mas eu amava ensinar. Eu sempre fui um improvável na minha vida. E quando eu entendi que essa era a minha direção, eu fechei a minha outra empresa. Isso me trouxe um monte de problema financeiro. Rescisão, uma operação que era lucrativa, eu parar ela do nada. Eu ter que me reinventar, criar algo do zero, aprender novas habilidades, desenvolver uma nova empresa que já tem 2 anos, eu ainda estou desenvolvendo ela. A Big Idea, como vai funcionar os processos, produtos e tudo mais. Porque não dá para viver só de propósito. O propósito ele tem que ser inserido em algo que você tem que ganhar. Quanto mais você ganha, mais tempo você tem com o propósito. Se eu não ganho nada, vamos supor que eu fizesse só vídeos gratuitos, eu ia ter que arranjar um emprego. Se eu arranjo um emprego, eu tenho menos tempo para ajudar as pessoas. Então, que direção você está indo? O Paulo Borges, que é um pastor, ele fala o seguinte: encontre o seu povo, assuma a responsabilidade, carregue a sua cruz. Eu entendi que o meu povo é levar esperança para as pessoas, eu tive que assumir a responsabilidade. Eu fundei a minha escola de marketing digital. E depois eu tive que ir para a terceira etapa, carregar a cruz. São 2 anos fazendo isso. São 2 anos quebrando a cara para um lado, para o outro, mas com uma paz que vocês não estão entendendo. Mesmo em meio ao caos. Mas é porque eu encontrei o meu povo.
quando você sabe que está no caminho, você sabe que vai ter um monte de desafio, mas se torna muito mais leve, muito mais leve. Porque simplesmente você sabe que vai chegar lá e não é mais sobre chegar, é sobre o processo, é sobre o caminho, é sobre o que você está vivenciando, você se diverte em todos os momentos. Você não estuda porque você tem que estudar, você estuda porque você ama aquilo que você faz, que você estuda. E tem muitas coisas na minha profissão que eu não amo. E até isso eu amo, porque é tudo bem. Ser adulto é fazer um monte de coisa que você não gosta também. Não dá para fazer só o que gosta, senão perde o propósito, você perde o gosto, você perde o sabor. Se você comer pizza todos os dias, ela não vai ser gostosa mais. Agora, se você durante 6 dias na semana come um arrozinho, feijão, uma batata, uma salada mais regrado, o dia que você comer pizza vai ter um sabor diferente. Então, se eu fizesse somente o que eu gosto, em algum momento eu ia parar de gostar disso. Ia perder a graça. Ia perder o sabor. Então, ter paz em meio ao caos é a direção para onde você está indo. Quanto tempo você dedica a pensar sobre isso? Cara, o que eu vejo de gente vivendo no automático, onde não sabe para onde está indo, por que está indo, aonde está indo. Porque ela simplesmente não para por um segundo e pensa, o que eu estou fazendo da minha vida? O dinheiro ele começa a se tornar uma consequência de atividades. Eu não gravo vídeo para ganhar dinheiro com o YouTube. Por gravar vídeo, o dinheiro se torna consequência. E não vem o dinheiro antes de qualquer coisa. Não, mas não é sobre gravar vídeo, aí começa a vir o propósito. Começa a vir assumir a responsabilidade, encontrar o seu povo. Aí vem a parte onde, se eu gravo vídeo que ajuda as pessoas, quanto mais eu ajudar, mais eu posso ser monetizado ou não. Mas aí já não é mais sobre mim, já não é mais sobre o dinheiro, é sobre vocês. E as coisas mudam. Tem dias que você não quer gravar e você fala assim, cara, não é Rodrigo Thanos mais. Às vezes é até sobre o Rodrigo Thanos, mas é Rodrigo Thanos de 2012. Aquele cara que estava começando, perdido. Ou aquele de 2021, 22, que estava com depressão e precisava de ouvir uma palavra como essa. Então eu não sei a mínima ideia do que você está passando hoje. Eu não sei o quão grande é a sua cruz, o tamanho da montanha que você está passando. Mas se você entender que está no caminho, cria o seu planejamento e não para. Só continua. Se você sentir uma paz no coração, no seu peito, que fala assim, caramba, tá tudo dando errado, mas é para cá que eu tenho que ir. Você encontrou, você encontrou. E para a gente finalizar esse vídeo aqui, eu preciso de duas coisas. Você se inscreva no canal, deixe um comentário se fez algum sentido para você, para que eu possa compartilhar um pouco mais da minha vida, dos meus pensamentos, até problemas que eu passei que possa te inspirar. E por um segundo agora, se possível, feche seus olhos. Quero que você comece a pensar, eu até vou fechar o meu também, eu quero que você comece a pensar como seria a sua vida ideal. Quem seria o Rodrigo Thanos ideal? O que ele faz? Por que ele faz? Quem seriam as pessoas que estariam ao lado dele? Qual seria a roupa que ele utilizaria? Ele treinaria? Por quê? E por que eu te falo isso? Porque quando você para pensar, você fecha seus olhos e você começa a imaginar, você começa a entender o porquê que você vai para a academia. Não é para ser o gostosão, não é porque eu tenho que ficar forte, é porque às vezes você quer ser um pai e um marido que seja forte, que precise ser forte. E isso é motivação, porque já não é mais sobre a academia, já não é mais sobre estar lá, é sobre quem você vai se tornar. Já não é sobre fazer exercício, é sobre ser um pai forte. As coisas mudam de sentido. Então eu te desafio hoje, para a gente encerrar esse vídeo, é pegar um caderno, uma folha, 30 minutos, pense sobre quem você vai se tornar. Ao final desse ano, ao final do próximo ano, como seria? E começa a se tornar hoje. Se você for esperar você se tornar para começar a ser daquele jeito, nunca vai chegar. Encontre o seu povo, assuma a responsabilidade e carregue a sua cruz. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe uma mensagem aqui para saber se fez sentido para vocês ou não. Fui!